Eu quero falar aqui de algumas diferenças entre os evangelhos e Atos dos Apóstolos. E você percebendo essas diferenças vai lhe ajudar a compreender o livro de Atos dos Apóstolos. Os evangelhos, eles mencionam o que Cristo começou a fazer. Atos mostra o que Cristo continuou a fazer no poder do Espírito Santo por meio dos seus discípulos. Atos é o quê? É a continuação da obra de Cristo, agora por meio dos seus discípulos e no poder do Espírito Santo. Os evangelhos, eles mostram um Salvador crucificado. Atos dos Apóstolos, este Salvador é apresentado como Senhor exaltado. Você vai ver que Pedro traz uma pregação dizendo que só Jesus salva, só o nome de Jesus tem poder para salvar, para curar. Você vai ver Paulo tendo encontro quando ainda era Saulo com ele no caminho de Damasco e vendo um clarão que o deixou cego. Ou seja, os evangelhos mostram um Salvador crucificado, Atos mostram um Senhor exaltado. Nos evangelhos, nós ouvimos os ensinos de Cristo. Em Atos, nós vemos o feito dos seus ensinos na vida dos apóstolos. Ou seja, nos evangelhos nós vemos Cristo ensinando e em Atos nós vemos os apóstolos colocando em prática aquilo que Cristo ensinou. Então, Atos dos Apóstolos, como nós já lemos aqui sobre a autoria, não é nada mais, nada menos que os atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. O nome do Espírito Santo, ele é mencionado 70 vezes no livro de Atos. Isto deixa claro que são os atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Em cada capítulo deste livro, você vai encontrar uma operação do Espírito Santo. Eu quero desafiar você, assim como muitos irmãos leram o Evangelho de Marcos e entraram na aula seguinte colocando, olha, eu li o Evangelho de Marcos, eu quero desafiar você a ler este livro que é impactante. É impossível você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você não se apaixonar por missões. É impossível você não amar missões. É impossível você não querer ardentemente ser cheio do Espírito Santo. Os apóstolos, eles eram o quê? Eles eram testemunhas. Se a palavra Espírito Santo aparece 70 vezes neste livro, a palavra testemunha aparece 30 vezes neste livro. Quais são as principais causas das perseguições contra os cristãos? Primeiro, o cristianismo considerava todos os homens iguais e o império não. Para o cristianismo, para os cristãos, todos eram iguais. O imperador que estava lá sentado no trono, governando, não era diferente dele. Se ele se convertesse e aceitasse a Jesus, ele se tornaria um dos nossos irmãos. É isso. Essa igualdade, essa comunhão e unidade do cristianismo confrontava o pensamento e a ideologia de Roma. Para Roma havia as castas na hierarquia, cada um tinha o seu lugar. E essa igualdade também era assim, olha, venha para o evangelho, deixe-me pregar o evangelho para você, você vai ouvir o evangelho e você vai se tornar um de nós cristãos. E todos nós somos iguais, aqui ninguém é melhor do que ninguém, porque nós não fazemos acepção de pessoas. Então o texto ele é como se houvesse um grande abismo entre nós e o texto. Mas nesse sentido, esse abismo ele não é impossível de ser transpassado. É como se no meio do caminho tivesse um grande penhasco e a exegese fosse uma ponte que nos dá acesso do mundo moderno para o mundo do texto para interpretá-lo a partir do seu contexto histórico, literário e também cultural. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós precisamos da exegese porque sem ela nós não conseguiremos compreender, interpretar e ter acesso aos textos da maneira que nós devemos o fazer. Então, nós necessitamos da exegese desses recursos porque esses recursos vão contribuir de forma significativa para a nossa interpretação e compreensão desses textos que estão muito distantes de nós, justamente no quesito temporal, no quesito cultural e também no quesito literário. Olha só, quando alguém deseja o pastoreio, é necessário que haja uma confirmação da palavra de Deus e da igreja.
O caminho que essa pessoa quer seguir tem que estar em conformidade com a palavra. E tem que ser confirmado também, uma aspiração confirmada pela igreja. Então, logo a gente aprende, quem vai reconhecer o pastorado na sua vida é o seu pastor, é a sua liderança. Quem foi que impôs as mãos e ungiu e reconheceu o pastorado na vida de Timóteo? Foi Paulo. Elias reconheceu o ministério de Eliseu. Paulo reconheceu o ministério de Timóteo. É o seu pastor que Deus vai usar para reconhecer o seu ministério. E os missionários locais, junto com os pastores, devem lançar um olhar dinâmico no seu bairro, ali na sua localidade. Quem são as pessoas que nós podemos alcançar no nosso bairro? Aí é onde os missionários locais vão fazer um trabalho, realizar um trabalho de missões ali ao redor, no seu próprio bairro. O levante das forças das trevas contra nós, querendo nos abater, querendo nos destruir, colocando contenda dentro do nosso lar, tem que ter muita sabedoria, porque é muito espiritual esse trabalho das missões urbanas. É, como eu disse, entrar no terreno do inimigo, mas Deus, ele abre os caminhos para nós. Esse trabalho tem que ser um trabalho feito, realizado com muito tato, com muito cuidado, mas ele precisa ser realizado nas igrejas.